Olá pessoal, tudo bem? Aqui vamos estar falando da dor oncológica. Essa dor é uma dor muito grave, né? A gente sabe que é o paciente aí que ele tem uma vida de tratamentos ou de acompanhamentos. E aí vamos começar a falar dessa dor também. E para você já entender o nível de dor, tem aqui a escala visual analógica, conhecida como a EVA, né? E aqui tem a dor leve de 0 a 2, a dor moderada de 3 a 7 e a dor intensa de 8 a 10. Então, eu sempre pergunto ao meu paciente qual o tipo de dor que ele sente. Sempre faço essa enumeração para saber também se o efeito está melhorando a dor ou se eu posso usar uma dosagem maior ou menor de acordo com a dor dele. Claro que essa escala aqui ela é feita no tratamento oncológico, mas eu faço uma parecida no meu tratamento aqui com a ozonoterapia. E aí, lá no tratamento oncológico, eles vão saber qual o nível de dor de cada paciente, porque a dor é uma coisa muito pessoal de cada um, e eles vão saber também se esse medicamento está fazendo o efeito desejado para estar diminuindo a dor do paciente. Então, se o paciente chegou e ele faz um tratamento oncológico, a gente tem que ter todo um cuidado, ter todo um acompanhamento e um trabalho em conjunto com o médico que está tratando dessa patologia. E aí sim a gente inicia aí o tratamento para melhorar bastante. A gente vai ver ao longo da aula que o ozônio ele ajuda muito a melhorar aí essa parte oncológica. Vamos estar falando nesse módulo bastante sobre o câncer, porque é uma das doenças hoje com maior incidência, né? E é uma doença que ainda mata, porque ainda não se tem ainda uma cura 100%. E aí vamos aqui definir, né? O câncer é caracterizado como um conjunto de mais de 100 doenças que tem como um crescimento descontrolado de células. Então você vai ver sempre um crescimento anormal de células, né? Que a gente chama de tumores. E aí às vezes ele vai ser externo ou interno. E ele tem um potencial muito grande para invadir os tecidos. Então acabei de falar, né? Tecidos externos ou internos, órgãos próximos à área afetada. E em condições normais, as nossas células, né, que têm um crescimento normal, ela vai se multiplicando e no final do seu ciclo morre na forma programada. Já as células cancerosas, elas não seguem esse ciclo natural. Elas continuam se multiplicando de maneira desordenada e não morrem como deveriam. E aí ocorre todo esse dano ao paciente. E esse processo gera um acúmulo de células anormais que podem comprometer e compromete, né, o funcionamento dos tecidos e dos órgãos, sendo o câncer a manifestação desses distúrbios, né? Vamos estar falando aqui da fisiopatologia da dor, e a dor no paciente oncológico pode ser classificada como nociceptiva, né, que nós falamos lá desde o início da aula, que é aquela dor que teve a lesão tecidual. Claro que no caso aqui do paciente oncológico vai ser um avanço agressivo de outras células, né, invadindo aquele tecido. Então vai ter a dor nociceptiva, vai ter a dor neuropática, que é aquela dor que atingiu o sistema nervoso central e periférico, e a dor nociplástica, que diferente da nociceptiva, não ocorreu lesão. É uma dor que ela é estimulada na espinha e no sistema nervoso central, faz com que aumente a intensidade dessa dor. E a dor psicogênica, né, que é muito raro, mas ocorre também em pacientes também oncológicos. E, todavia, a dor psicogênica ocorre decorrente de fatores psicológicos. Então, a pessoa que ela tem essa patologia, que ela tem aí o câncer, ela vai ter também problemas psicológicos, porque é o risco de depressão, devido às dores, devido ao tratamento, que é bem agressivo. É raro no paciente oncológico, para mais a maioria apresentará uma dor mista, caracterizada pela presença de mais de um tipo. Então, esse paciente ele pode ter todas essas dores ou ele pode ter mais uma do que a outra, mas possivelmente essa dor psicogênica já é mais rara nesse paciente,
mas pode ocorrer também. Assim, a dor nociceptiva ocorre devido a danos teciduais, que eu já falei lá no início, e comumente provocada por processos inflamatórios, porque essa lesão vai ocorrer decorrente do seu sistema imunológico, que vai estar ali muito exagerado, tentando atacar aquela célula que não é normal, que ela teve um crescimento desordenado. E aí, esse processo inflamatório que ativa o sistema somatosensorial, nós falamos também lá da dor somática, e através dos estímulos dos receptores nociceptivos. Os estímulos constantes desses receptores pode provocar centralização da dor. Então, a pessoa vai sentir uma dor centralizada. Essa é caracterizada por sensibilidade aumentada ao estímulo doloroso quando comparado à população geral. Para mais, o paciente com dor de característica nociceptiva comumente descreve seu sintoma como dolorimento. Então, o que seria isso, professor? Dolorimento é aquele local onde está concentrado ali a dor, a sensibilidade. Uma dor enfacada, dor latejante ou dor em pressão. Aqui vamos estar falando da neoplasia, né? Que é uma proliferação anormal das células com um crescimento relativamente autônomo, e a transformação de uma célula normal para neoplásica pode ser causada por fatores químicos, e nós falamos aí muito durante as outras aulas até do estresse oxidativo, fatores físicos ou biológicos que alteram irreversivelmente o genoma da célula. Então, nós falamos muito lá da ozonoterapia, ativando o sistema antioxidante da célula. Então, vai ter casos que, se a célula não tiver esse treinamento para ela se defender, ela vai sofrer por agente químico, físico ou biológico. As variantes, né, de células normais que perderam a habilidade de controlar seu crescimento com as seguintes alterações: iniciação, programação e progressão. Então você vê que existe toda aí uma tecnologia celular para poder estar ali tendo o crescimento do sistema, do tecido, dos órgãos. E as células neoplásicas se caracterizam pela perda de algumas funções especializadas. Então essas células perderam a autonomia, adquirindo novas propriedades biológicas, principalmente a propriedade de crescimento autônomo e descontrolado. A gente viu durante as aulas que a ozonoterapia vai ativar o sistema antioxidante e vai modular a inflamação. Isso em uma célula normal. Nós vimos até que a pessoa tem que fazer lá o exame da G6PD para a gente saber se ele vai ter como reduzir a glutationa, o NADPH. E aí vamos imaginar que uma célula neoplásica ela não tem essa tecnologia. Então o ozônio vai eliminar ela porque ela não tem um sistema antioxidante funcionando corretamente. Mas existem várias outras possibilidades do ozônio estar agindo. A gente vai estar falando mais aqui à frente. Vamos estar vendo que no crescimento celular existem duas maneiras, né? Duas fórmulas desse crescimento. O crescimento controlado ou não controlado. No controlado, tem-se um aumento localizado e autolimitado do número de células de tecidos normais que formam o organismo, causado por estímulos fisiológico ou patológico. Beleza, aqui é o crescimento controlado. Na patologia do câncer, a evolução do tumor maligno já é diferente. Por quê? Porque ele vai depender da velocidade do crescimento tumoral, então já não vai ter mais o controle do órgão onde o tumor está localizado. Então nós vimos aqui que as células vão formar tecido, tecidos vão formar órgãos, e quando vem o câncer, ele invade toda essa região, né? De fatores constitucionais de cada pessoa, então cada pessoa tem um fator constitucional, né? E de ambiente, entre outros, e vai depender de muitas coisas para esse crescimento estar aumentando, do tratamento, do estresse, da resistência de cada pessoa,
existe todo um conjunto de tratamento envolvido, que muitos vivem anos e outros não conseguem e falecem em menos de um mês. Continuando aqui, evolução no crescimento celular. Então, nós temos a hiperplasia, que corresponde a um aumento localizado e autolimitado do número de células de um órgão ou tecido. Essas células são normais na forma e possuem a mesma função do tecido original. Na forma fisiológica, os tecidos são estimulados à proliferação para atender às necessidades normais do organismo. Exemplo, glândula mamária durante a gestação. Na forma patológica, geralmente um estímulo excessivo determina a proliferação, como na hiperplasia endometrial, estimulada por excesso de estrogênios. Na hiperplasia, assim que cessam os estímulos, cessam também a proliferação. A hiperplasia é um aumento do número de células que pode ser reversível se geralmente organizado. A neoplasia já é o câncer, é um crescimento descontrolado e autônomo, frequentemente desorganizado. Dando continuidade à evolução do crescimento celular, vamos falar da metaplasia, que é um processo de crescimento de reparação celular no qual as células são normais, mas diferentes daquelas do tecido original. Exemplos são alterações vistas frequentemente no epitélio de revestimento. Então você vai ver que ocorreu uma agressão muito grande naquele tecido, e aí as células vão ser substituídas por células mais resistentes. Igual um exemplo, o tabagismo. A pessoa ela vai fazer ali um estresse, que é a fumaça, e aí esse tecido, esse trato respiratório, vai substituir o epitélio cilíndrico, ciliar da traqueia, por epitélio escamoso estratificado, mais resistente, porém sem cílios. E aí também nós temos a metaplasia intestinal, que o estômago, o epitélio do estômago é substituído por tecido intestinal devido à inflamação crônica pela H. pylori. Então a gente vai ver que é uma reparação celular devido a uma agressão que está ocorrendo ali naquele tecido, naquele epitélio de revestimento. A displasia é caracterizada por um processo de crescimento celular na qual as células apresentam modificações de alguma de suas características. Nele há alteração da forma e tamanho das células, além da presença frequente de mitose, que é a divisão celular. Há um crescimento desordenado do epitélio, geralmente ocorre em um epitélio metaplásico. Então, essa displasia é o desenvolvimento anormal e desordenado de células, tecido ou órgãos, resultando em má formação, frequentemente associada a alterações genéticas ou agressões crônicas. Pode ocorrer em qualquer parte do corpo, ossos, mama, colo do útero, trato gastrointestinal. É uma condição que não se trata, pode evoluir para tumores. E aqui vamos falar do câncer in situ e câncer invasivo. Câncer in situ, que é o primeiro estágio do câncer, pode ser classificado, então essa classificação não se aplica a câncer do sistema sanguíneo, mas aqui in situ significa no lugar. Então, câncer in situ significa câncer no lugar, em latim. Nesse estágio, as células cancerosas estão somente na camada basal, na camada de tecido no qual desenvolveram e ainda não se espalharam para outras camadas do órgão de origem. A maioria dos cânceres in situ é curável se for tratado antes de progredir para a fase de câncer invasivo. Agora, o câncer invasivo, as células cancerosas invadem outras camadas celulares do órgão e ganham uma corrente sanguínea ou linfática e têm a capacidade de se disseminar para outras partes do corpo. Essa capacidade de invasão e disseminação que os tumores malignos apresentam, produzindo outros tumores em outras partes do corpo, é a principal característica do câncer. Esses novos focos de doença são chamados de metástase. E aqui, pessoal, vamos falar do benefício da ozonoterapia versus oncologia, a tão aguardada. E aí, um dos benefícios é a melhora da oxigenação e circulação. Então, se eu tenho lá o tecido neoplásico, que ele cresce desordenadamente, ele não vai ter um sistema de oxigenação e circulação funcionando adequadamente.
porque ele cresceu em tamanhos e formas diferentes. E aí, quando eu faço isso, eu favoreço o meu sistema imune a estar identificando e enviando citocinas, como TNF, e interferon e interleucina para estar defendendo. Então, a própria oxigenação à circulação vai fazer com que o meu sistema imune ataque essas células neoplásicas. Ação germicida, fungicida, bactericida, então isso aqui vai ajudar bastante se for o caso de desinfetar uma ferida causada por vírus e bactérias. Ativar o sistema imunológico quando usado em baixa concentração, então nós já falamos aqui praticamente do sistema imunológico, como que ele vai agir. O ozônio também vai ativar a resposta das células que têm na resposta imune a produzir mensageiros, como eu já falei também, através dessa oxigenação e circulação, e ativando o sistema imune, desenvolvendo uma melhora e aumentando a resistência. Mas, professor, como que é isso? Nós vimos lá no mecanismo de ação da ozonioterapia, que a ozonioterapia ele vai fazer um leve estresse oxidativo e vai estimular essa célula a produzir segundo mensageiros e vai estar fazendo ali uma modulação da inflamação. Então, se eu tenho uma célula neoplásica, ela não tem esse sistema antioxidante funcionando adequadamente. Então, o ozônio ele também pode estar matando essa célula por estresse oxidativo. Mas, como sempre em baixas doses, a gente vai começar sempre da menor dosagem para ir aumentando, até para poder avaliar a resposta imunológica do nosso paciente. Mas o ozônio tem benefício sim. Aqui mais na frente eu vou mostrar para vocês vários artigos falando sobre tratamento integrativo com ozonioterapia em pacientes com neoplasia e que tiveram uma evolução muito boa e tiveram uma redução bem grande aí dessas células neoplásicas. Aqui vamos estar falando do benefício da ozonioterapia de forma mais específica. Como assim, professor? A gente vai falar da melhora do oxigênio, do processo aeróbico, fatores de crescimento autocoide e assim por diante. Então vamos lá, melhora o transporte de oxigênio. Nós vimos lá que o ozônio ele vai fazer com que ocorra mais liberação de oxigênio das hemácias através da 2,3-desfosfato-glicerato. Por quê? Porque ele vai aumentar a produção da 2,3-desfosfato-glicerato. E esse O3 em contato com o tecido, em contato com a célula, ele vai virar peróxido de hidrogênio e água. E vai melhorar ali, segundo mensageiros, vai melhorar a oxigenação através das hemácias. Vai também ter ativação do processo aeróbico, onde vamos ter o metabolismo desse oxigênio, fazendo com que ele também gere energia. Então, a pessoa está lá no exercício físico e ela precisa dessa oxigenação maior para poder ter mais resistência muscular, porque a falta do oxigênio no músculo vai causar fadiga, vai causar dores, igual nós vimos nas aulas anteriores. E aí o ozônio ele vai melhorar o transporte de oxigênio para esse tecido e ele vai fazer também com que tenha esse metabolismo gerando ATP, né? Aumenta também a secreção de fatores autocoide, né? Que aumenta aí a produção do fator de crescimento, melhorando a microcirculação e aumentando também mediadores químicos para essa vasodilatação. E aí vai aumentar também a regeneração, porque ele vai auxiliar na cicatrização de feridas crônicas e na recuperação tecidual. E aí nós vimos também que ele vai melhorar o óxido nítrico, a secreção de óxido nítrico. Professor, mas por que é tão importante? Porque ele vai agir na redução da pressão arterial, porque ele é um vasodilatador, vai melhorar na performance física, porque aqui está tudo ligado à oxigenação, vasodilatação, melhorando a função cognitiva e fortalecimento da imunidade. Então o óxido nítrico também ele ajuda ali na função cardiovascular por conta dessa melhora da circulação, protegendo contra doenças como aterosclerose e hipertensão, mas ele tem várias funções em outros órgãos. Induz a síntese de interleucinas e citocinas, que vai estar modulando o sistema imunológico, fazendo com que diminua essa inflamação.
Vai ter também a reação com componentes celulares e extracelulares, conforme nós vimos lá, o ozônio em contato com o plasma, depois em contato direto dentro da célula, que ele vai estar ali modulando o sistema imunológico através de NRF2. Então, a gente viu isso também nas aulas anteriores. Potente ação antioxidante porque ele é um oxidante fraco. Aliás, ele é um oxidante forte, mas em doses baixas ele vai apenas estimular a ação antioxidante dentro da célula e vai fazer com que a célula funcione todos esses componentes, melhorando aí o sistema imunológico, melhorando aí a resposta inflamatória. E já até falei o próximo, né? Outra coisa importante, ação antimicrobiana contra bactérias. Tem ação também contra vírus, foi até muito usado no Covid, usado também aqui para protozoários e fungos. Então, você pegou uma ferida, você vai tratar com ozônio e ele vai eliminar todos esses agentes que faz com que a inflamação seja aumentada. E modulador da resposta inflamatória, conforme eu já falei. Então, o ozônio ele vai ter várias ações dentro de um mesmo tecido, dentro de uma célula. Aí vai ter resposta intracelular e extracelular. Tá bom, pessoal? Obrigado aí e vamos que vamos. Aqui, pessoal, ó, fresquinho, um artigo de 11 de março de 2024, onde a terapia do ozônio pode matar células cancerígenas de mama e reduzir os efeitos adversos para os pacientes. Então, a gente viu que está surgindo novas pesquisas da ozonioterapia, que vai estar combatendo as células cancerígenas, entendeu? Ah, professor, mas como é isso? Tudo o que o ozônio provoca, estimula em uma célula, vai fazer com que ela se prepare, né? Que ela ative o sistema antioxidante. E uma célula cancerígena, que é um crescimento desordenado, ela não tem essa organização celular para estar fazendo ali o efeito antioxidante do ozônio. Então, acredito que seja um dos mecanismos, né? E também tem aqui o potencial, né, de reduzir efeitos colaterais. Então, nós vimos lá que ele modula a inflamação, que ele diminui a dor. Ó, o fluxo de sangue aumenta naquele local. Por que o fluxo de sangue aumenta? Lembra lá da aula inicial que nós falamos? Que o ozônio vai estimular a oxigenação local através das hemácias, que elas vão liberar mais oxigênio e matar as células cancerígenas diretamente. Então, vamos pesquisar porque vem mais coisas por aí. E isso é muito importante para a gente que está aí trabalhando e acreditando no novo tratamento aí com ozonioterapia. Aqui novamente mais um artigo que fala da revisão da literatura e trata também o câncer de mama. Então você vai ver que lá fora as coisas já estão muito mais evoluídas e aqui também você vê a data das pesquisas. Então assim, está tudo muito recente e eu acredito que vai ter muito mais novidades aí com tratamentos de ozonioterapia. Então pesquisem, estudem, porque tem muita coisa boa aí para a gente descobrir ainda.